tragédia o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados no mês de junho. E foi o pior resultado na geração de empregos dos últimos 9 anos aqui em Uberlândia. A construção civil novamente foi o setor que mais demitiu na cidade. O mês de junho registrou o pior resultado nos últimos 9 anos. 651 trabalhadores foram demitidos. Em Uberlândia, a construção civil foi a campeã nas demissões, dispensou 230 trabalhadores. São um número de obras que estão em fase final, né? Então isso vai fazer umas demissões porque a obra inicia e termina, e nesse término ela precisa demitir os funcionários. Se não houver uma obra que esteja iniciando simultaneamente, é evidente que as demissões vão aparecer. O comércio veio em seguida com 164 demissões. A gente acredita que tem a ver com a elevação da taxa de juros, com o maior comprometimento da renda do consumidor, a queda das vendas no período da Copa, o Dia dos Namorados, que coincidiu com as datas, que já vem acontecendo também desde maio, elevação da inadimplência. Tudo isso de um ciclo que o consumidor deixa, né, reduz suas compras, o comércio diminui suas vendas e, com isso, reduz suas compras dos fornecedores e, consequentemente, a indústria também cai sua produção. Então, o contexto geral não é muito animador, né? É um contexto de cautela mesmo. A indústria veio em terceiro com 126 dispensas. O setor de serviços, que vinha sustentando a empregabilidade, também teve queda. Demitiu 104 pessoas. E a agropecuária também teve um resultado ruim. 38 postos de trabalho foram fechados. O resultado ruim de junho também afetou o balanço do primeiro semestre de 2014, que foi o pior dos últimos 5 anos. De janeiro a junho deste ano, foram gerados 3.085 empregos, resultado que só foi melhor que o primeiro semestre de 2009, quando foram abertas 2.495 vagas. E as expectativas não são muito boas. Os empresários devem esperar o resultado das eleições de outubro para saber como é que fica o cenário. Novos investimentos que façam a economia se recuperar e voltar a gerar empregos só devem vir no próximo ano. Em função da incerteza que se gera por uma eleição, pelo quadro político, os empresários às vezes retraem seu investimento, os consumidores retraem seu consumo, e tudo isso somado só contribui para acirrar ainda mais esse movimento de arrefecimento da economia, de retração da atividade econômica. Pois é, os únicos setores que contrataram funcionários foram da administração pública, com 30 contratações, e a extração mineral, que gerou 2 empregos. Rick Paranhos já está aqui com a gente. Rick, avaliando o cenário, podemos dizer que a luz amarela foi acesa, ainda não é a luz vermelha, né? Boa noite. Boa noite, Alexandre, e a você que acompanha o Jornal Paranaíba. É bem por aí. O ciclo de bonança está chegando ao fim e agora é tempo de conter os gastos, desde o empregado até o patrão. Desde o governo Lula, a construção civil vinha impulsionando a economia brasileira. O setor era um dos campeões, se não fosse o campeão na geração de empregos. Com os incentivos do governo, a indústria automobilística também seguia o mesmo caminho. Sustentada pelo crescimento da renda, o setor de serviços também gerou muitos empregos. Uberlândia colheu muitos dividendos nesse período, mas agora a situação mudou. A previsão de crescimento do PIB do Brasil, que era de 2% lá no início do ano, foi revisada para 1,5% recentemente e agora, há pouco tempo, para 1,2%. A inflação voltou a subir, ultrapassando o centro ultrapassando o teto da meta, que era 6,5%. A taxa de juros foi mantida em 11% pelo Banco Central esta semana. Se o juro está alto, o dinheiro para o empresário investir no próprio negócio ficou mais caro. Resultado, o empresariado recuou e vai esperar o que vai acontecer nos próximos meses e depois das eleições. O boom da construção civil está passando, está chegando o fim do ciclo. Os preços dos apartamentos e das casas estão começando a estabilizar. Os lucros de quem constrói vão diminuir. O subsídio do governo deve diminuir. O juro para continuar construindo estão mais caros. E os juros para os mutuários também devem sofrer alterações. Assim, as empresas da construção civil tiveram que tirar o pé do acelerador, cortam custos para sobreviver. Isso resulta em desemprego. Foram 230 demissões neste setor em Uberlândia. O setor de serviços, que vinha sendo um dos pilares da sustentação de geração de empregos por aqui, também desacelerou. Assim como em Uberlândia, no país a construção civil, a indústria e o comércio diminuíram o ritmo e fecharam
negativo na geração de emprego desse mês. O governo federal gastou muito neste ano porque era ano de Copa. E agora ele precisa ajustar as contas, precisa economizar. O governo não pode ter uma máquina tão cara. Por outro lado, o cenário é de alerta, mas não é tão ruim como você disse, Alexandre, porque a taxa de desemprego hoje está na casa de 5%. Número que ainda é considerado bom, perto do que já tivemos no passado. 9%, 10% de desemprego. Mas fica o alerta. Quem tem carteira assinada precisa ficar atento e não gastar mais do que pode. Os especialistas afirmam que, por causa das eleições, os empresários não vão investir. E sem investimento, não tem geração de emprego em larga escala como tínhamos tempo. E neste resto de ano e durante o ano que vem, a previsão é de que os juros devem permanecer altos. Alexandre. Muito obrigado, Vicky. Boa noite para você.